Boa noite. Elaine, nós nos conhecemos em 2002, na Universidade de Sorocaba. Puxa. E depois aqui na pós-graduação da FADTU. Meu Deus do céu. Ô, Giba, cadê aquele negócio que tem uma coisinha vermelha, assim, que se aperta o negócio vermelho e vai direto na palavra? Esse aqui? Aqui. Ah, essa foi uma homenagem para mim, né? Colocar verde. Muito obrigado, Giba. Sempre é vermelhinho. Verde é uma cor sensacional, né? Acho que vocês sabem disso. Muito bem. Não adianta ficar fazendo... Não. Bem, não. Comece. Enfim, senhoras e senhores, nossa missão hoje aqui é interessantíssima. Porque a gente chega na frente de um empreendimento, esteja ele ainda só o solo, as máquinas fazendo as obras, ou esteja ele bastante imóveis aí na carteira de terceiros, então você olha assim, aquele empreendimento com aquela portaria, tudo bonito, cheio de casas já construídas. A gente chama aquilo, pela linguagem do dia a dia, corriqueira, olha que bonito esse condomínio. Normal. Quantas palavras a gente não usa, quantas expressões a gente não usa, que são assim para identificar alguma coisa, né? Olha que bacana esse requeijão. Você vai ver, é creme de leite, é não sei o quê. São palavras que a gente usa. A nossa intenção é que vocês saibam, porque isso faz muita diferença, o conhecimento específico do tipo de empreendimento que se está trabalhando e das implicações àquelas pessoas que vierem adquirir unidades imobiliárias naquele tipo de empreendimento. No ano de 2000, o então deputado federal Renato Amari, que foi prefeito da minha querida Sorocaba por 2 vezes, ele foi o relator de um substitutivo ao projeto de lei 3057, de 2000, para mudar a lei 6766, que é a Lei Nacional de Parcelamento do Solo. E o deputado, na época, criou um instituto, um tipo de empreendimento chamado condomínio urbanístico, que era aquele tipo de condomínio que você comprava um lote, construía a sua casa do jeito que você quisesse, um local todo murado, e tudo que estava para dentro dos muros era particular. Não tinha rua pública para dentro dos muros. Nunca chegou a ir para a pauta, recebeu todos os pareceres daquelas centenas de comissões que tem na Câmara dos Deputados, mas não chegou a ir à pauta para uma votação. Em 2017, alguém pensou assim, espera um pouquinho, qual é o tipo de empreendimento mais aguardado no mercado imobiliário brasileiro? Não vou dizer que é o mais querido, que é o mais interessante, mas aquele que sempre foi o mais aguardado. Foi exatamente esse tipo de empreendimento, onde você compra um pedaço de terra, constrói sua casa do jeito que você quiser, ou do jeito que sua esposa quiser, porque você aí tem um pouco mais de sossego. Você constrói do jeito que ela quiser, e tudo para dentro do muro é particular. Porque aí, particular é igual se fosse um condomínio de apartamentos, né? Você chega na portaria do condomínio de apartamentos, você fala, oi, tudo bom? Aí lá o vigilante, sempre educado, ele vai falar, pois não, o senhor veio falar com quem aqui, nos 120 apartamentos que temos aqui para dentro dos muros? Ah, eu vim falar com a Elaine. Ele vai ligar lá na casa dele, ó, está o Carlos aqui, ele pode subir? Aí ele pode subir. E não adianta eu chegar na frente de um apartamento e dizer assim, olha, tem 10 torres, como é bonito, né, esse apartamento? 10 torres, tem área de lazer, nossa, que condomínio de apartamentos lindo, maravilhoso. Eu quero entrar aí, só para dar uma olhadinha, né? O funcionário que está ali, com toda a razão, vai dizer, não, o senhor não pode entrar, porque aqui é como se fosse uma casa. O senhor não pode entrar na casa das pessoas sem ser autorizado. Aqui as pessoas têm sua parte de uso privativo,
e tem suas partes de uso comum. As partes de uso privativo é da porta para dentro do apartamento, e as de uso comum, os corredores, o elevador, salão de festa, a quadra de tênis, o campo de golfe. Pensa num lugar chique que eu estou imaginando aqui. Então, o senhor não pode entrar na casa dos outros sem ter autorização. A ideia lá do deputado Renato Amari já era ter algo assim, mas não vender apartamentos, não vender casas, que é o segundo exemplo que eu dou. Um amigo levou a esposa para ver um condomínio de casas. Um condomínio feito pela Lei de Condomínios, pela 4591. Então, o incorporador fez a incorporação imobiliária, fez todos aqueles quadros da NBR 12, não sei o que lá, fez aqueles quadros, depois se instituiu o condomínio, a convenção de condomínio, o regimento interno, e começou a vender as casas na planta. Então, a pessoa comprava um local, não digo um pedacinho, porque não estava havendo o parcelamento do solo, um local ali com a casa em cima. Não é assim que acontece quando se compra um condomínio de casa? Você compra na planta e você já sabe a casa que vai ser construída ali. Algumas plantas permitem que você aumente um pouquinho, que você mude, mas você já sabe qual é a planta. O empreendedor vai até a prefeitura e aprova 1, 2, talvez 3 tipos de planta. E costuma-se fazer as casas mais ou menos todas semelhantes, com o padrão arquitetônico. Então, condomínio Vista Itália, aí tem lá as casas, tudo com negócio, parecendo aquelas coisas de Roma, tudo bonito, parecendo lá o Coliseu não, que tinha luta. Panteão, não, Panteão também é lugar de enterrar os outros. Vamos pensar num lugar bonito aí de Roma, Vaticano. Né? Então, tudo bonito, tudo bacana. E as casas mais ou menos iguais, uma tem 2 dormitórios, outra tem 3, outra tem 4, mas o padrão arquitetônico é o mesmo. Aprovou-se lá na prefeitura 3, 4 tipos de planta. Estamos falando de condomínio. E esse amigo levou, em Sorocaba, custava 1.200.000 cada casa, então eram casas grandes, um local bonito. Ela simplesmente virou para ele e falou o seguinte: escuta, você acha que eu vou querer morar num lugar onde as casas são todas iguais? Vamos embora desse condomínio horrível. 1.200.000 a casa, hein, gente? E pensa num condomínio bonito, mas ela não queria morar em casas que fossem iguais. Ela queria morar num local onde ela pudesse construir uma casa do jeito que ela quisesse. Em um local fechado, porque ela pretendia ter muitos filhos, ela queria um local fechado. Foram procurar nos antigos loteamentos fechados. Escutaram uma história de Indaiatuba, não sei se vocês já escutaram, essa história é, como diz o Paulinho Gogó, é fato venéreo. Diz que tinha um loteamento fechado em Indaiatuba, eu não lembro o nome, sempre esqueço o nome desse empreendimento. E, na época, nos anos 90, o Ministério Público não gostava de loteamento fechado. Porque ele dizia assim, como é que vai fechar um loteamento? Mas, para um pouquinho, vai fechar um loteamento. O loteamento é feito pela Lei 6766 e depois pela legislação municipal de parcelamento do solo. Aí você quer fechar o loteamento? Tá bom, o município vai ter uma autorização de fechamento. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre ela, que é importante vocês saberem. Só que, para dentro dos muros, o que acontece? Ficam ruas públicas, todos sabemos disso. Às vezes ficam áreas verdes públicas, às vezes ficam áreas de sistema de lazer públicos. Aí vem o município, a prefeitura, e diz o seguinte, ó, vocês aí, compradores, têm que montar uma associação. Porque veja que interessante, né? Lá nos anos 80, quando começou isso, vamos fechar, vamos colocar muro e controlar o acesso. Mas no direito administrativo, o que a gente vai usar, né? A gente pode usar concessão especial de uso, concessão de direito real de uso, permissão de uso. O município permite que os moradores, que os proprietários, usem aqueles imóveis públicos que estão para dentro do muro. Aí pensaram assim, mas espera um pouco, né? Tem 600 imóveis aqui dentro. Eu vou fazer um documento administrativo, um decreto de permissão de uso, uma lista com as 600 pessoas, ou sem lista, com todos os proprietários das unidades imobiliárias, isso vai dar uma confusão.
alguém lá atrás teve uma ideia. Ah, mas então vamos resolver. Esse povo faz uma associação. Então, vocês aqui do loteamento fechado, faz uma associação, que normalmente é o loteador que constitui essa associação, já deixa prontinho só para as pessoas irem entrando como sócios. Hoje não precisa mais, que a gente vai ver isso. A associação precisa, não precisa ser sócio. As pessoas vão entrando e tal. Aí vem a prefeitura e diz, atenção, associação, estou autorizando a fechar esse loteamento e estou passando o uso das áreas públicas que estão para dentro dos muros, as ruas, a área de lazer, a área verde, estou passando para você, associação. E você vai ter muitas obrigações com isso, que eu vou dizer já já quais serão as suas obrigações, associação. Mas o Ministério Público não gostava, porque o cidadão chegava na frente do loteamento fechado e falava assim, eu quero entrar aí. Por quê? Porque o promotor falou que eu tenho direito de ir e vir. Mas como assim o senhor tem direito? Não, o promotor falou que aí dentro dos muros tem área pública, então eu tenho direito de ir e vir. Tá, e o senhor vai fazer o quê? Eu vou ir e vir. Eu vou entrar, vou até o fim da rua, depois eu vou voltar. Aí eu vou de novo. Eu vou até o fim da rua, eu vou voltar. Eu vou exercer meu direito de ir e vir. E amanhã eu vou voltar aqui e vou ler um livro sentado num toco que está ali da área verde, porque a área verde também é pública. Então, eu vou ler o livro lá, né, 60 tons de roxo. Vou ler lá, sentado na área verde. E conseguiram derrubar os muros de Indaiatuba uma vez, num condomínio chiquérrimo que tem em Indaiatuba. Saiu a ordem liminar, acabou o controle de acesso, o cidadão estava morando num local fechado, muito bonito, o loteamento fechado, do dia para a noite se viu morando no loteamento aberto. Não que seja desmerecimento, mas a pessoa comprou, imaginando aquela situação. E qual que era a polêmica na época? A polêmica era o seguinte, o Ministério Público dizia que não podia autorizar fechamento de loteamento, porque não tinha na 6766 essa previsão. Mas o Ministério Público perdeu muitas ações, porque os desembargadores, da maioria dos tribunais estaduais daqui de São Paulo, têm decisões sensacionais, dizendo que o direito à segurança das pessoas prevalece sobre o direito de ir e vir. Então, pode sim haver o fechamento dos loteamentos e pode haver o controle de acesso para que as pessoas sejam identificadas, apresentem documentos, para que possam ingressar dentro dos loteamentos fechados. As decisões começaram a aparecer, dos anos 80, 90, e aí foi. Quando chegou em 2017, resolveram arrumar essa questão na 6766. Inseriram no parágrafo 8º do artigo 2º o loteamento fechado, com esse nome bonito aqui, ó, loteamento de acesso controlado. Então, hoje a gente pode até falar, eu estou lá num loteamento fechado. Não, eu quero ser um corretor chique, eu quero falar tecnicamente as expressões. Então, você vai falar aqui, olha, eu tenho vários imóveis aí num loteamento de acesso controlado. É chique, né? Acho que até valoriza para vender. Se fosse o loteamento fechado, era 100 mil, como ele é acesso controlado, vale 130. Olha o nome, você pode ostentar com esse nome. E veja que interessante, inseriram na Lei 6766, que é a nossa lei federal de parcelamento do solo, era a queixa do Ministério Público. Não tem na Lei 6766. Em que pese os tribunais dizerem que podia ser fechado o loteamento pelo município, mesmo não estando essa previsão na 6766, o legislador resolveu colocar. Pronto, agora existe na lei federal o loteamento de acesso controlado. E ainda está dizendo que o controle de acesso será regulamentado por ato do Poder Público Municipal. Ato. Quem colocou isso aqui na 6766 foi a Lei 13.465, foi a Lei de Regularização Fundiária, a Lei de REURB. Ela fala um monte de vezes ato. E é de propósito, ela quer dizer que não precisa de lei. Então, hoje, os municípios podem autorizar o fechamento de um loteamento e o controle de acesso de um loteamento sem lei municipal que autorize. Hoje é possível.
Grande parte dos municípios, principalmente os médios, os maiores, já tem uma leizinha lá disciplinando como é que vai funcionar o fechamento do loteamento, as condições para fechar, pode assim, pode assado, não pode de outro jeito. Mas, se eu tiver algum município pequeno, por exemplo, que não tenha lei, por despachos administrativos pode ser autorizado o controle de acesso e o fechamento de um loteamento. Isso foi um grande avanço. E vamos entender por que isso foi um grande avanço. Daqui a pouco nós vamos chegar nos problemas que eu conheço das vendas de unidades imobiliárias nesse tipo de empreendimento. E a própria lei federal já disse, ó, você pode controlar o acesso, você pode fechar o loteamento por ato do poder público municipal, ou seja, não precisa de lei, mas você não pode vedar o acesso das pessoas que não moram lá, se elas estiverem devidamente identificadas ou cadastradas. Então, é controle de acesso. É controle. Como é por ato do poder público, de repente, a categoria de corretores de imóveis pode chegar para o prefeito e falar assim, vamos propor aqui um estudo. Que estudo você quer propor? Como você pode fazer esse controle de acesso dos loteamentos por ato, sem precisar de lei, ou seja, de uma forma mais simplificada, eu vou te fazer uma proposta. Fazer um decreto aí, para que os corretores de imóveis tenham mais facilidades de acesso aos loteamentos de acesso controlado. Porque hoje é muito difícil, tem que ligar para um, tem que ligar para outro, cada loteamento faz de um jeito. Então, quem sabe, prefeito, baixar aqui, secretário, baixar um decreto dizendo, olha, o controle de acesso em todos os loteamentos de controle de acesso do município de Itu, ou de qualquer outro município, para os profissionais de corretores de imóveis, devidamente identificados, assim, assim, assim. Você coloca lá uns requisitos. Então, isso é possível hoje por um decreto municipal. E os loteamentos de acesso controlado têm que respeitar esse decreto. Por quê? Se não respeitar, a prefeitura cancela a autorização de fechamento. Então, isso facilitou bastante. Tem uma vez que eu fui, não vou falar aqui porque eu vou criticar, eu fui no loteamento na casa de um amigo, fizeram eu descer do carro. Não sei se acharam. Desce do carro. Não, por que desce do carro? Não, aí vem um cachorrão assim, esses que detecta droga, né? Cheira a droga e pega corintiano. Já viram os cachorros que a polícia tem? É. Aí fizeram o cachorro cheirar o porta-mala, cheirar o carro, para identificar se não tinha droga no carro. E eu fiquei esperando lá. Aí passava os proprietários, passava a gente na frente, assim. As pessoas ficavam olhando e eu falava, deixa eu acabar aqui, depois eu vendo para você. Né? Um constrangimento desnecessário, talvez além do bom senso, do razoável. Depois que saiu esse dispositivo na 6766, o prefeito resolve isso numa canetada, se ele quiser. Ele pode pedir um decreto, ou ele pode fazer em cada ato que ele autoriza fechar o loteamento, condições máximas de exigência para o controle de acesso. Ele pode fazer isso por ato. Ah, mas se o loteamento não respeitar? Aí ele notifica dizendo, você não está respeitando as minhas condições de controle de acesso, então, a última notificação, se não respeitar, eu vou cancelar a autorização de controle de acesso. Então, é fácil do poder público cobrar essa situação. Aí a gente pergunta, mas que interesse público existe no controle de acesso? 2. A segurança dos moradores, que os nossos tribunais já vinham dizendo, não, o direito à segurança, quando ele se choca com o direito de ir e vir, o direito de segurança, a segurança prevalece. E a diminuição da carga de serviços públicos. A hora que é implantado um loteamento de acesso controlado, o município, não digo nem pode, ele deve passar para a associação obrigações de serviço público. Olha, associação, estou aqui autorizando o fechamento desse loteamento, estou autorizando que você faça o controle de acesso, mas você vai ter que fazer os seguintes serviços públicos aí dentro. Varrição, troca de bico de luz, pequenos reparos de pavimento, a coleta de lixo aí dentro e você vai trazer aqui na frente
O município tem ampla liberdade para jogar o serviço que ele quiser. É lógico que ele não pode ser também radical, jogar um serviço de grande porte para a associação fazer. Mas aqueles serviços do dia a dia de manutenção, o município, a prefeitura, vai colocar como obrigação dos moradores. Ele vai autorizar o fechamento e vai dizer, você, associação, estou autorizando, a associação são os proprietários. A mãe da gente não falava, a igreja somos nós, mas quantas vezes não escutei essa palavra? Associação, o que é? Somos nós proprietários das unidades imobiliárias. O município vem e, de maneira organizada, diz, associação, estou cedendo o uso das áreas públicas que estão para dentro do muro para você, estou lhe dando a obrigação de cuidar desse povoado aqui. Cuida aí, cuida que o filho é teu. Presta os serviços públicos aí dentro. Tudo isso não precisa estar em lei, pode estar num decreto que dá essa permissão para a associação fazer o fechamento e prestar os serviços públicos. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, olha, vai ter que mudar aqui o projeto. Vai ter que mudar. Uma aprovação de um novo loteamento. Eu disse, por que vai ter que mudar? Vai ter que deixar a área verde para fora do muro. Área verde, super bonita e tal. Mas por que a área verde vai ficar para fora do muro? Não, porque a área verde é sagrada. Então, tem bastante árvore, olha que bonito. Não pode cortar. Tem uma parte lá também que vai ter que manter umas plantações de espécies aí nativas. Então, só que tem que deixar para fora do muro. Aí eu perguntei, mas a prefeitura vai cuidar? Vai cuidar, né? Vai, tá bom. A gente sabe que não cuida. E muitas vezes não cuida por incompetência, não cuida porque não sobra dinheiro. Eu já tive a oportunidade várias vezes de montar orçamento público em mais de uma cidade. É difícil sobrar dinheiro na dotação que se paga lá o 33,90 da secretaria que faz manutenção desse tipo de coisa. Aí começa a criar bicho, começa a gerar problema. E eu falei assim para ele, viu, por que você não faz uma coisa mais inteligente? Você exige que a área verde fique para dentro do muro. Para dentro. Mas daí eu não posso cuidar, vou ter que ficar entrando lá com o funcionário da prefeitura? Não. No decreto que você permite o uso para a associação, você coloca como obrigação da associação cuidar dessa área verde, cuidar das plantas que estão lá e ainda plantar mais, se você achar interessante. Pergunta lá para o pessoal do meio ambiente que tipo de planta que tem que plantar aqui. Exige que a associação plante e cuide para o resto da vida. Pronto, a fotossíntese vai ocorrer se está para dentro, se está para fora do muro. O meio ambiente é holístico. Diminuiu sua carga de serviços públicos. Então, é um negócio... No meu tempo, a gente falava negócio da China, mas hoje acho que não é mais interessante falar negócio da China, né? Por que a gente falava isso? A gente era tonto, né? É um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Para o município, para o loteador e para quem compra também. Muito bem. 2 interesses públicos, a segurança e a diminuição da carga de serviços. Ótimo. Que momento tem que ser essa autorização? O projeto de loteamento de acesso controlado já deve ser apresentado ao município com essa ideia. Esses dias eu estava conversando com um corretor, e ele falou o seguinte para mim, ô Carlão, quer comprar um lote lá? Eu falei, bonito lá. Mas se fosse fechado, né? Não, mas vai ser. Não, mas o que você está mostrando aqui para mim é um loteamento comum, um loteamento aberto. Mas a gente fez com o loteamento aberto, que a prefeitura perturba muito lá no trâmite da aprovação. Então, nós queremos aprovar. Então, daqui a pouco vai para o Grapuábia, aqui em São Paulo, vai lá, mas aprova. O corretor tinha até uma sociedade lá com o loteador. Aí, depois que tiver aprovado, que já tiver registrado o loteamento, a gente entra com um pedido de fechamento. Aí vem o município e fala o seguinte, não. Por que não? Por que não? Mas explique por que não. Não. Você é poder público, você tem que motivar as suas decisões. Não por quê? Não porque eu acho que vai atrapalhar demais o sistema de tráfego do entorno, por exemplo,
dá para fechar esse loteamento. Não dá. Não dá porque ficou um monte de área que ficou para dentro aí do muro, não concordo que fique a área pública para dentro do muro. Essa não é a política urbanística do município. Nossa política é as casas sem grade. Se quiser passar no Jardim Pagliato, em Sorocaba, era um loteamento aberto, lá super bonito, e ainda tem umas casas que mantêm o estilo dos anos 80, não tinha grade, né? É loteamento aberto, e você podia chegar nas portas, assim, que vai daqui até aqui. Você podia chegar na porta da sala do cidadão e bater lá. Outros tempos, né, anos 80. Essa é a nossa política, por isso a gente não vai deixar fechar. Eu falei, fulano, não faça isso. Apresente o projeto, fala lá para o seu sócio loteador, você não tem sociedade lá? Tenho, eu vou vender todas as unidades, mas eu também tenho participação, porque ajudei na documentação, eu sou sócio desse loteamento aí, tenho 5%. Ótimo, então você tem poder de chegar lá e falar, não faça isso, filho do céu. Apresente o projeto e já diga para o município que você quer que aquele loteamento seja de acesso controlado. Porque aí o município, desde o começo, já vai te dar as diretrizes de como é que ele quer, como é que vai ser o fechamento. Isso tem que nascer com a informação para o município que você quer fazer um loteamento de acesso controlado. O município vai verificar o impacto no sistema viário, o município já pode verificar antes o que vai ficar para dentro do muro de área pública, o que vai ficar para fora, aquilo que ficar para dentro. E esses dias eu vi um corretor numa reunião falar o que eu falei. Ele falou o seguinte, gente, vamos fazer um negócio que a prefeitura vai gostar. Foi o corretor de imóveis que falou na reunião. E eu fiquei puto, porque eu ia falar. Aí ele passou na minha frente e falou, mas foi legal, alguém falou. Ele falou exatamente o que eu estou falando aqui, porque ele tinha assistido uma palestra minha. E acabamos ali, sentando na mesma mesa, no mesmo loteamento, no mesmo negócio. Aí ele falou, quero dar uma sugestão. Mas não, por que a gente não deixa todas as áreas verdes para dentro do muro e a gente já monta um plano do que vai plantar, um plano de como a gente vai cuidar, porque além de valorizar o loteamento, ficar para dentro do muro, a prefeitura não precisa prestar esse serviço, a prefeitura vai ficar contente. E eu pensando, né? Engasga. Engasga para eu continuar. Não engasgou ele continuou falando até o fim, falou bonito. O urbanista falou o seguinte, excelente ideia. O corretor dominou a reunião. E eu não gostei muito, né, que tirou meu brilho. Brincadeira, eu fiquei super feliz. Então, vejam. Aí vem a mesma 6766 com uma super novidade. O artigo 36A. Essas associações que o poder público, no loteamento de acesso controlado, passava para ela as responsabilidades, passava para ela o uso das áreas públicas que ficam para dentro do muro, elas não existiam na legislação imobiliária. Elas existiam no Código Civil, uma associação como outra qualquer. Veio a 6766 com essa alteração do 36A, e disse que essas associações agora, de 2017 para cá, passam por critérios de similitude, afinidade e conexão a terem a mesma natureza jurídica de administração de imóveis. Olha que chique. Tanto que tem fiscos municipais querendo cobrar ISS do que a associação recebe. Porque a associação pode prestar serviço? Lógico que pode. E no ramo de loteamento de acesso controlado, ela presta serviço há milhares de anos, né? Também nem tanto. Isso foi um mega engrandecimento das associações. Esses dias eu vi uma imobiliária, uma reunião que não tinha nada a ver com o que eu vou falar, que era para outro empreendimento, mas aquele bate-papo inicial e tal. Ah, já mandou estatuto lá? Nós ficamos de fazer o estatuto, né? Aí eu, como uma boa candinha, falei, o que é? Aquele estatuto daqui? Não, é de um outro lá que a gente está participando do lançamento e tal, e a gente falou que a gente tem vários modelos de estatuto da associação que são campeão nos modelos. Nossa senhora, uns modelos aqui.
Aí eu falei, nossa, vocês têm, é? Ah, nós temos. Puxa vida, vocês não podiam me mandar esses modelos? Não, eu tenho seu e-mail, mando hoje. Sei que o cidadão mandou e-mail. Coisa mais lindinha o modelo da associação. Associação dos moradores do bairro tal. Finalidade, unir as pessoas, proporcionar o lazer, tudo importante, né? É fazer as coisas tudo direitinho, proporcionar o incremento dos imóveis e do loteamento para que as pessoas vivam num ambiente feliz, sustentável, coisa mais linda. Ponto. E não falava mais nada. Se você pegasse o estatuto de uma associação beneficente, que faz um serviço beneficente na cidade, era igual o escopo. Aí tinha lá, taxa de associado será paga por todas as pessoas e tal. Aí eu passei um e-mail para ele, falei, fulano, o negócio mudou da água para o vinho. Essa associação, hoje em dia, ela tem a mesma natureza jurídica de administração de imóveis. Então, o estatuto dela pode até ter essas coisas bonitinhas, mas ele tem que ter mais coisa. Ela tem que ter a criação de 2 taxas. Por que criação de 2 taxas? Uma de associado. Ah, eu comprei um lote e eu quero ser sócio da associação. Eu quero. Por quê? Porque eu gosto. Eu quero concorrer a um cargo na diretoria. Eu quero ser presidente dessa associação, mostrar para vocês meu poderio. Eu quero votar nas situações, então eu quero ser sócio. Tá bom. Então, você vem aqui, você vai ser sócio, você vai pagar R$30 por mês para ser sócio. Então, R$30, você tem direito a concorrer a um cargo da diretoria, você tem direito a voto e tem direito a um corte de cabelo. Não barbearia 3 irmãos, 2 segura, 1 corta. Pronto. E a outra taxa? Podemos, inclusive, arrumar um outro benefício para vocês. Depois a gente conversa sobre isso. E a outra taxa? O rateio das despesas. Aí não interessa se o cidadão é sócio, se ele não é sócio. A prefeitura disse o seguinte para a associação: associação, estou te passando o uso, meio que privativo, das áreas públicas que estão para dentro do muro, estou te passando obrigações de prestar serviço público, de dar segurança para essas pessoas aí, porque o interesse público é segurança, de você fazer a varrição, de você fazer a coleta de lixo, a limpeza, pequenos reparos. Só que, para dar conta dessas obrigações, a associação precisa de dinheiro. Pois não. Eu imaginava, né? Não sabia, mas que essas taxas, esses salários, esses custos saíam da taxa de condomínio. Então, essa expressão taxa de condomínio, a gente vai não mais falar também. Por quê? Porque nós vamos criar 2 taxas. Elas saem dessa taxa. Elas saem. O problema é que estava acontecendo o seguinte: o cidadão mandava uma cartinha para a associação, dizendo, associação, fui consultar um advogado, e ele me disse que se eu não quiser mais pagar a taxa, é só eu sair da associação, porque você não pode cobrar de quem não é sócio. E a justiça começou a dar ganho de causa para as pessoas que agiram dessa forma. Eu não sou sócio, eu não sou pagar. Aí ficava ali eu na minha casa, no loteamento fechado, me valendo de todas as benesses que estavam ali, sem pagar R$1, porque eu não sou mais sócio. Com a mudança que a 6766 recebeu, eu não tenho mais só a taxa de associado, porque tanto faz se a pessoa é sócia ou não. Outro dia perguntaram para um corretor que perguntou para mim. O corretor vendeu um imóvel, aí tinha uma outra pessoa que queria comprar um outro imóvel no mesmo loteamento fechado, e estava uma dívida enorme, uma dívida gigantesca. A pessoa não pagou a taxa da associação, estava sendo cobrada lá judicialmente, coisa de 60, 70 mil reais. Aí a pessoa falou assim, viu, eu vou comprar esse imóvel, esse débito vai passar para mim? O corretor tinha que responder, não. Porque não é condomínio.
O condomínio é que nem o IPTU. Então, você mora lá no apartamento, todo bonito, maravilhoso. Aí você não paga o condomínio, porque aquele apartamento é constituído pela 4591. O condomínio é próprio rem. Aí vem um outro cristão lá, compra aquilo lá desavisado, né? Pegou a dívida para ele, acabou. O condomínio vai cobrar do proprietário. Trocou o proprietário. O novo paga e depois ele se vira para receber do antigo, porque é condomínio. No loteamento fechado não é condomínio, é um loteamento de acesso controlado, não é taxa de condomínio. É uma taxa de manutenção, é um valor de manutenção. Só que problema que estava dando? Cidadão espertão mandava lá um ofício para a associação dizendo: eu não quero ser mais sócio, por isso eu não vou pagar mais. E a justiça começou a dar ganho de causa para esse povo. Começou a dar ganho de causa. Aí é que nasce a ideia, para os novos loteamentos, né, evidentemente, até para os antigos, para se tentar, mas para os novos é mais cristalino, a criação de duas taxas. Uma, realmente a taxa de associado, para quem quer ser sócio, e a outra não é nem taxa, a outra é o rateio, é o pagamento pelas despesas de manutenção. Porque se a associação não cumprir as obrigações, o município vai lá e fala: está cancelada a ordem de fechamento, abram-se as porteiras, derrubem-se os muros. A associação não cumpre. Ah, mas eu não tenho dinheiro, ninguém paga. E se vira, tá seus pulos. Eu fiz a aprovação do loteamento fechado, e eu passei para você o uso, você, associação, eu passei para você o uso dos bens públicos que estão para dentro do muro, e você tem obrigações aí a cumprir. Se você não cumprir, eu vou revogar o fechamento. Por isso que eu coloco aqui também o texto do estatuto. Falei lá para o corretor, tem que reproduzir o artigo 36A da lei. Falei: o corretor, faz o seguinte, pega aí no artigo, qualquer artigo do estatuto, e fale: essa associação segue a natureza jurídica do artigo 36A da 6766, abaixo reproduzido. Reproduz o texto do 36A na redação do estatuto da associação. Cria-se duas taxinhas no estatuto. Uma taxinha para quem quer ser associado, e a outra que todo mundo vai ter que pagar. Aí, nessa mesma reunião, eu tive a minha oportunidade de brilhar. Eu falei assim: eu quero dar uma outra sugestão. Vamos colocar no compromisso de venda e compra que o comprador está ciente de tudo isso. Ele está ciente que ele está comprando um lote no loteamento de acesso controlado. Ele está ciente que ele vai ter que pagar uma taxa de manutenção, independente dele ser ou não sócio. Vai estar lá, no compromisso de compra e venda, vai estar escrito lá: o adquirente fica ciente de, 2 pontos, que ele poderá ou não ser sócio da associação. Caso ele queira ser sócio, basta fazer o trâmite de ingresso na associação. A linha 2, o que mais que ele fica ciente? De que ele está comprando um lote no loteamento de acesso controlado e que ele tem obrigação contratual de participar do rateio das despesas mensais que a associação tem para manter o empreendimento. Pronto. Fale. Decisões sobre melhorias no loteamento é só da associação? Isso me perguntaram esses dias, e eu mudei a minha minuta de estatuto. Eu tenho lá umas 10 ou 12 minutas que eu uso cada um por uma situação. Uma delas eu acrescentei o seguinte: tinha um loteamento que tinha lá 100 e poucas unidades, mas tinha 30 e poucos sócios da associação. Eles não se sentiram representantes dos 100. Ah, mas os outros não são sócios, eles não pagam a taxinha da associação, eles pagam o rateio. Mas eles não pagam os 40, 50 reais de taxinha de associado. 2 taxas criadas, então só nós 30 que podemos votar.
eu acrescentei no estatuto o seguinte: a possibilidade de voto em determinadas situações mais importantes. Então, me ajuda a pensar em um exemplo que, quanto mais pessoas votarem, é melhor. Você tem um campo de futebol e quer transformar numa piscina. É uma mudança de finalidade. Ótimo, obrigado. Bom, um negócio que, por mais que a gente veja nos condomínios, que tem lá 200 apartamentos, aí vai na reunião sempre aquela mesma turminha, aqueles 20, que ficam batendo boca lá. E bate boca, e fica com não sei o quê. Né? Eu vou, às vezes, só para comer, porque tem umas coisas gostosas, que nem tinha aqui na começo da palestra. E bate boca, e acaba decidindo em segunda chamada, 15 decide por 200. Tá. Mas está lá, todo mundo tem que ser condômino, todo mundo sendo condômino tem direito a voto. O estatuto pode temperar isso, porque ele não está sob as regras do condomínio, ele tempera. Ó, essas e essas e essas e essas decisões, só os associados vão tomar, de acordo com as assembleias que vão ser realizadas. Decisões de mudança de finalidade, tal, mesmo o proprietário não sendo sócio, haverá direito a voto em assembleia especial. Isso é totalmente possível. E, por uma pergunta dessa, eu acabei dando uma alterada numa das minutas. O que eu vejo acontecer bastante é que a maioria fica sócio. Por que a maioria fica sócio? Eu sou da opinião do seguinte: eu não quero ser sócio. Por quê? Porque eu não quero. Eu não quero nem saber. Diga aí quanto tem que pagar para manutenção, que eu vou lá e pago. Aí chega uma hora que eu falo assim: queria dar uma olhadinha nos extratos bancários, queria dar uma olhadinha mais perfunctória na prestação de contas, não só aquela listinha que vem aqui, que vem um monte de linha lá, serviços, isso me irrita de uma maneira, serviços diversos. Serviços, bem assim, o meu condomínio vem assim, serviços diversos. Manutenções gerais. O que 3 mil, 5 mil. Que negócio aqui, manutenção geral, 5 mil, né? Bom, quero dar uma olhadinha a mais. Fica mais fácil para a associação falar o seguinte: olha, o senhor não é sócio, então não posso lhe apresentar o coração da coisa, não posso lhe apresentar os extratos bancários, só se fosse sócio. O estatuto tem ampla liberdade nesse sentido, ampla liberdade. Ainda mais agora que a associação deixou de ser algo, não digo simbólico, mas ela ganhou uma importância fenomenal pelo artigo 36A. Ela tem a natureza jurídica de administradora de imóveis. Esse estatuto tem que ser feito com mais cuidado, com mais cautela, prevendo situações que antes não se previa. E essa é uma que dá para prever. Uma coisa super radicais aí, super importantes, vai ser aberto ao voto de todos os proprietários que vão poder participar. Ah, mas associação com voto de quem não é sócio? Isso não está escrito no Código Civil, mas também não está escrito que não pode. Também não está escrito no Código Civil que as associações têm natureza jurídica de administradora de imóveis. Foi um presente que foi colocado na 6766 para as associações que administram loteamentos. É uma associação diferenciada. Tem gente que fala assim: não, mas isso não pode, porque o direito civil, porque não sei o que lá, não sei o que lá, e fica lá martelando nos pés jurídicas mirabolantes. Está lá no 36A da 6766, ponto, acabou. Ela é uma associação diferenciada. Então, pode haver uma disciplina diferenciada também. Por isso que, no compromisso de venda e compra, tem que ter clara essa obrigação do cidadão, que ele vai ter que arcar com o rateio das despesas, ele vai ter que pagar, sendo ou não sócio. Pois não. Geralmente, o compromisso de venda e compra, quando é feito direto com quem está loteando, tal, ok. Depois do terceiro, daquele comprador que vai passar para o terceiro, muitas vezes até contrato de internet. Então, não vai ter ali aquela outra pessoa que está comprando. Ela também fica subjugada naquela obrigação. Ótima pergunta. Olha o que o nosso STF falou. Vou usar a sua pergunta para esse slide aqui.
Eu ia falar transparência. Transparência é naquele negócio lá. Mimeógrafo, meu pai foi professor e eu ficava doidão com aquilo lá, que ele pedia para eu rodar as provas, eu ficava lá. Aquele cheirão de álcool que vinha. Nossa, eu saía queria o Michael Jackson depois de tomar os negócios que ele tomava. Transparência. Slide. Olha o que decidiu o nosso STF no tema 492. Ele estava discutindo exatamente essa questão. Se é sócio, se não é sócio, se não é sócio precisa pagar, não precisa, posso cobrar, não posso cobrar. Essa era a discussão. O que ele decidiu? Que não pode cobrar, a associação não pode cobrar taxa de manutenção e conservação de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465. Por que a 13.465? Porque foi a 13.465 que mudou a 6766, com aquele presentão do 36A. Foi a 13.465 que inseriu esse artigo aqui, ó, na 6766. Foi em 2017, julho de 2017. Então, vem o Supremo e fala, olha, até o dia que entrou em vigor a 13.465 e as alterações da 6766, não pode cobrar de quem não é associado. Foi aí, na maioria das decisões que vinham sendo tomadas nesse sentido. De repente, tem uma lei municipal também que disciplina a questão. Então, ou antes da lei municipal, ou antes da 13.465, não é possível cobrar de quem não é sócio. O que mais que disse o Supremo? A partir daí, da 13.465, se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis e loteamentos de acesso controlado, que, aí vem, já possuindo lote, venham a aderir ao ato constitutivo das entidades equiparadas à administradora de imóveis. O sujeito leu lá o 36A, senão ele não ia escrever aqui. O Dias Toffoli leu o 36A, ele é o relator. Já possuindo lote, ele vem aderir. Quer dizer, eu já tenho lote, estou numa situação consolidada. Eu não pago nada. Se eu já tenho lote, eu tenho que aderir. Segunda situação, sendo novos adquirentes, onde podemos inserir os novos adquirentes? Podemos inserir nos novos loteamentos, então estou fazendo agora um loteamento de acesso controlado, e os novos adquirentes na situação que você está dizendo. Eu comprei lá da loteadora, depois vendi para um, depois vendi para outro, e assim fui vendendo. O controle foi perdido na redação do contrato, né? Mas o que diz o Supremo? Olha, isso em caráter de repercussão geral, vincula todos os juízes do Brasil. Sendo novos adquirentes, o ato constitutivo da obrigação... nós vamos ter que... Qual é o ato constitutivo da obrigação? Eu entendo que é 2. Eu entendo que é o contrato padrão, que quando o loteador vai registrar um loteamento, ele tem que apresentar para o cartório, dentre os documentos do artigo 18 da 6766, ele apresenta já a minuta do contrato padrão de venda. Então, lá tem que constar essa obrigação. E onde mais? No estatuto. No bendito estatuto que tem que estar bem feitinho. O ato constitutivo da obrigação, então, vamos pegar aqui o contrato padrão e o estatuto da associação. Esteja registrado no competente registro de imóveis. Veja que ele falou que o estatuto não é para estar registrado no cartório de registros de títulos. Ele vai estar também. Porque você vai constituir uma associação, vai fazer o estatuto e vai registrar no cartório de registros e títulos e documentos. Ele está querendo que o estatuto esteja registrado no registro de imóveis. Tem previsão para fazer isso na Lei de Registros Públicos? Tem, está lá no 167, 267, 167, agora esqueci. Quando fala das possibilidades do que pode ser averbado nas matrículas. Tem. Tem registrador que fala até o seguinte, não, espera aí, pega o estatuto, não precisa pegar o estatuto inteiro, pega só o capítulo que trata da obrigação que tem que pagar, o rateio, pega só o capítulo e registra no livro 3 do cartório de registro, que é o livro que é para dar publicidade, registra lá para dar publicidade no livro 3, aquele trechinho do estatuto. E depois averba nas matrículas das unidades imobiliárias que existe essa obrigação.
Ou seja, tem jeito de constar na matrícula? Tem. Pode ser que surjam outras ideias em relação ao trâmite desse registro, mas existe um caminho possível na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. É possível atender o que o Supremo quer. Porque, se você atender o que o Supremo quer, o cidadão não vai poder falar, eu não pago. Paga. Paga, porque a obrigação está lá na matrícula, está registrada no registro de imóveis. Então, você está comprando um negócio aí, você já leu a matrícula? Ah, não li. Corretor que leu. Então, leia junto com o corretor. Olha, o que isso aqui, AV, Ave Maria? Não, isso é AV de averbação. Ah, obrigado. Aqui está dizendo que tem um estatuto registrado com obrigação de pagamento das despesas de manutenção. Olha, está escrito aqui na matrícula, rapaz do céu. Tá, acabou. Aí pode fazer um contratinho mal feito, e não tem problema. Eu andei colocando em instrumento de compra e venda uma cláusula, que eu não sei se vai funcionar, para reforçar isso aqui. Coloquei assim, nos documentos de venda a terceiro dos direitos do promissário, comprador, tal, deverão ser reproduzidas as condições dessa cláusula. Ou seja, eu vou vender, vou fazer meu contratinho, vou vender para você. Eu tenho que escrever no nosso contratinho que você tem que respeitar o que eu respeito. Mas é muito difícil controlar, né? Porque se eu esqueço, se eu não quero, e se quem faz esse contratinho nosso, né, não sabe disso e não faz. Agora, está lá na matrícula. Está na matrícula, acabou. Então, para os novos adquirentes, nós temos uma solução bem cristalina aqui. Mas, para eu registrar um estatuto que tenha bem bonitinho essa obrigação de pagar, tudo bonitinho, eu tenho que ter um estatuto que escreva isso, né? Que deixe isso muito claro, que crie duas taxas, uma de associado e outra que, mesmo que não seja sócio, tem que pagar, porque é o rateio das despesas. Aí eu consigo registrar ou averbar essa informação, seja na matrícula mãe do loteamento, no livro 3 de registro, seja em cada matrícula, e eu consigo fazer a averbação dessa obrigação. Pronto, eu atendi o que o Supremo quer. Eu levo para o registro de imóveis para quê? Para dar publicidade. Para que ninguém alegue ignorância. Não tem quantas polêmicas não tem, né? Nossa, eu comprei isso aqui, como é que eu ia saber que estava penhorado, né? A pessoa que tinha que registrar a penhora na matrícula, para garantir. Não é fraude ao credor, porque não sabia, como meu Deus do céu e tal. Então, é para dar publicidade. Tem jeito de fazer isso? Tem. Mas o estatuto tem que estar todo bonitinho. Gente, não foi uma imobiliária que eu vi dando modelo de estatuto de 1980 para loteador pequeno. Não foi uma, foi mais de uma. Isso aqui mudou. Qual que é a intenção quando você vende um lote no loteamento de acesso controlado? É que o negócio fique bonito. Aí ninguém paga, o negócio fica lá tudo sujo, tudo mal cuidado, ninguém está nem aí. Aí você leva lá um cliente, aí tem lá uma pessoa, a camisa do Corinthians está lá no controle de acesso. Você já fala, eu não vou comprar aqui, meu querido, não vou. O que é isso aqui? Né? Porque não tem dinheiro para contratar uma empresa que tenha pessoas, né, bem preparadas para estar ali no controle de acesso, para fazerem a manutenção daquele empreendimento. Aí você entra lá com o cliente, porque você conseguiu que o prefeito fizesse algum ato lá para regular o controle de acesso na cidade, então os corretores estão bem para entrar nos loteamentos de acesso controlado na cidade. Você entra tudo sujo, serviço mal prestado, a chance de você perder a venda é grande, né? Então, o interesse é que as pessoas paguem e que os serviços sejam prestados, que o loteamento fique bonito, que fique de um jeito bacana, para que se consiga vender mais. Pois não. Obrigado. Não. A Elaine pergunta chique, né? Essa taxa de manutenção ganha a característica de property? Foi minha aluna. Só queria colocar aqui que foi minha aluna, tá vendo?
Pergunte de novo. Essa inadimplência da taxa de rateio, ela se caracteriza no próprio terreno? Ela ganha essa caracterização ou ela permanece sendo do devedor? Olha como soa bem. Ela não entra na característica do próprio terreno. Por quê? Porque não é condomínio. É uma taxa de associação. Se eu comprei o seu imóvel, você não pagou nada de taxa. Você encrencou lá, não pagou. Eu comprei, a dívida não passa para mim. É sua. A associação vai cobrar de você. Eu vou começar a pagar de agora em diante. Diferentemente desse ser bonitinho aqui, ó, que é um empreendimento para determinadas categorias de empreendimentos imobiliários mais esperado do Brasil. Porque é um empreendimento que, se vai chegar na frente do loteamento ou do empreendimento, e você não vai saber só de olhar se ele é um loteamento de acesso controlado ou se ele é um condomínio. Só de olhar você não vai saber. Olha que bonito. Você até chamou de condomínio, mas você não sabe ainda, que você não pegou documentação para ver o que é aquilo. Não pegou ainda. Visualmente, estando ele pronto ou não, ele é igual. Só que, juridicamente, para vender, tem uma diferença gritante, radical. Porque a 13465 criou essa figura de condomínio de lotes. Antigamente, o povo fazia assim, né? O povo ia lá, chegava no cartório, fazia uma escritura. Escuta só. Vocês já acho que viram muito isso já. Assim, oi, tudo bem? Vim fazer uma escritura, comprei um lote. Ah, muito que bem. Cadê o seu documento de compra? Está aqui, agora nós vamos fazer a escritura. Aí está lá, fulano, vende para ciclano, 1% da matrícula, 7.215, 1%. O sujeito não aprovou um processo de parcelamento do solo, ele não parcelou o solo. Ele vendeu fração ideal de 1%. Para o seu José. Aí eu tinha que perguntar para o seu José, aonde está o seu 1%? O que o seu José tinha que responder para mim? Está no ar. Tem aquela música Love is in the air, percents in the air. Nem sei se é assim que fala percentual em inglês, porque sou ruim em inglês. Faz de conta que seja. Percents, nossa, ficou horrível isso. Elaine, como que fala percentual em inglês? Não me faça passar vergonha. Pronto. Está no ar, está no ar. E fazia essa escritura assim. Fazia a escritura e registrava a escritura assim. Dos anos 80, 90. No outro dia, chegava mais um lá. Comprei. Mais 1%. Aí passava lá uns 3 meses, estava lá 70 pessoas com 1% do imóvel. Porque o cidadão estava cometendo o crime do artigo 50 da 6766, estava burlando a lei de parcelamento do solo. Ah, que é o condomínio. Não é nada. Isso é crime. Agora vai acontecer um negócio muito parecido aqui, muito parecido. Porque até o advento do 1358A, que foi em 2017, no Rio Grande do Sul dava, em outros estados dava, porque havia uma interpretação diferente do artigo 8º da 4591. Mas, na maioria dos estados, não dava para você vender um pedaço, vamos chamar assim, um pedaço de terra como fração ideal sem nada construído em cima. Não dava. Para você fazer um condomínio, você tinha que vender algo, um espaço, com a promessa certa e planta aprovada de algo construído em cima. Você já sabia o que você ia comprar, onde você ia morar. Agora não. Olha o que eu escrevi aqui. É um condomínio, não é uma modalidade de parcelamento do solo. Até pouco tempo atrás, o nosso Grapuab, órgão estadual de aprovação, tinha um entendimento absurdamente errado. Agora cancelou esse entendimento. Ele dizia que, para fazer condomínio de lotes, tinha que passar primeiro por parcelamento do solo. Absurdamente errado. Estava até no manualzinho dele lá, porque era baseado num parecer que foi exarado antes da existência do 1358A. A partir de que passou a existir o 1358A do Código Civil, tem que mudar o entendimento. Graças a Deus ele mudou. Tanto que agora tem no manual do Grapuab uma frase dos deuses. Está escrito lá: não precisa constar a expressão condomínio de lotes na lei municipal. Certíssimo, porque o município não precisa ter lei para aprovar condomínio de lotes.
E eu já vi corretor defendendo isso brilhantemente em reuniões. O corretor está lá, está aproximando terrenista do incorporador, está aproximando, e tem uma série do Método Lotte de Londrina, chamado Land Brokers, que ensina todos os macetes dessa aproximação, e não para você ganhar um percentual como se estivesse vendendo, mas para você continuar trabalhando no decorrer de toda a implantação, como um agente de documentação, e ganhar percentual depois do VGVL, do valor líquido das vendas. É uma série muito bacana. Está na internet, agora vai ter presencial. Olha que interessante. Agora eu venho e eu faço o lote. Então, está lá, lote 1, medidas, tanto de frente, tanto de lado, tanto de fundo, área total. 250 metros quadrados. Aquilo é a minha fração ideal de uso privativo. Aí, como eu quero vender na planta o condomínio de lotes, eu tenho que fazer incorporação. Aí, eu vou pegar aqueles quadros todos complexos da incorporação, da NBR. Então, vou colocar lá. O lote 1, ele tem 250 metros quadrados e ele corresponde a 1% de fração ideal, de uso privativo, igualzinho apartamento. O que mais que vai sair na matrícula da pessoa? O percentual, a fração ideal das áreas de uso comum. Vias internas de circulação, não é rua. Esses dias corrigi um projetista. Apresentou lá o projeto de condomínio de lotes e colocou lá, rua pública. Não é rua pública. É via interna de circulação. Você vai fazer um prédio de apartamentos aqui, vai fazer, lá da minha vista, de onde eu moro, eu enxergo um condomínio bem assim no horizonte, que tem 60 torres de 4 andares cada uma. E acho que 4 apartamentos por andar, ou mais até, são 60 torres. Então, você imagina o sistema viário que tem ali dentro, para você andar em 60 torres. Aquilo ali é rua pública? Não, aquilo é um condomínio de apartamentos. Aquilo são vias internas de circulação. Aquilo respeita a norma do bombeiro para o caminhão poder entrar se o negócio pegar fogo. Mas não é rua pública. Elas nunca vão se integrar ao sistema viário do entorno. Então, não é rua pública. É a mesma coisa no condomínio de lotes, porque ele é condomínio. Eu vou ter via interna de circulação. Por isso que não precisa respeitar gabarito de rua, porque não é rua. É respeitar a norma técnica de bombeiro. E eu vou lá, vou escolher o meu lote, vou construir a casa do jeito que eu quiser, ou do jeito que ela quiser. Isso aí é problema meu. E tudo para dentro do muro será particular. Eu vou passar na frente assim e falar, o que será que é isso aqui, né? Será que é um condomínio de lotes ou loteamento de acesso controlado? O que será isso? Aí vou perguntar para o cidadão que fica lá, ele não vai saber responder, mas o corretor tem que saber. Olha, fulano, isto aqui é um condomínio de lotes, tudo para dentro do muro é particular. Aqui não tem esse negócio não, que se tiver identificado pode entrar, não tem sujeito que vai reclamar lá no Ministério Público, dizendo que não deixaram ele entrar no loteamento. Aqui é que nem condomínio de apartamentos, só que você compra o seu lote sem nada construído. E constrói sua casa do jeito que você quiser. Esses dias chegou um cara para mim e falou assim, viu, eu queria comprar só o lote, você não faz mais barato? Seu cliente não faz mais barato? Eu não quero as partes de uso comum. Adivinha a camisa que ele estava usando? Não preciso nem falar, né? Ó, vocês já perceberam, Se chegar num apartamento e falar assim, vim comprar um apartamento seu, está na sua carteira, um apartamento, só que, estou vendo que tem piscina, eu não gosto de piscina. Eu fiquei lá naquela água que todo mundo fica, faz xixi, eu não gosto. Quadra, eu não jogo bola, eu não jogo vôlei, por que eu vou querer quadra? Festa, eu odeio festa. Eu sou um homem recluso, praticamente um ermitão edilício. Você não vem só um apartamento para mim? Só a área de uso privativo? Isso existe? Mesma coisa no condomínio de lotes. O cidadão não consegue comprar um lote. E é lote, pode chamar de lote. Ele não consegue comprar um lote. Ele compra o lote, mais
os espaços de uso comum. Ele compra, junto com os demais, as vias internas de circulação, a área verde que ficou para dentro do muro, a academia. Isso aqui era um condomínio de lote chique já, hein? Gostei de ver. A academia, a quadra de tênis, a churrasqueira, o salão de festas, porque ele vai ter a parte de uso privativo, que é o lote dele, e a parte de uso comum. Matrícula dele é muito parecida com matrícula de apartamento. Lote número 1, 250 metros quadrados. Começa aqui e termina ali. Memorial descritivo do lote. Não tem o memorial do apartamento? Memorial descritivo do lote. Equivale a, por exemplo, 1% de fração ideal do uso privativo, mais 2,6% de fração ideal referente às áreas de uso comum. Pronto. Olha que maravilha. Você está comprando um negócio, num lugar, aonde vai se aplicar tudo que couber da lei de condomínio. Então, você vai ter a convenção de condomínio, o regimento interno, o síndico, vai pagar condomínio propter rem, que aí você está num condomínio. Não tem esse negócio de associação, ser sócio, é condômino, obrigatoriamente isso é condômino. Não pagou, o condomínio vai te cobrar e você pode perder o seu imóvel. A lei do bem de família não protege das dívidas condominiais. Vão se aplicar o que couber os dispositivos da lei de condomínio, da 4591. Tem loteador que está um pouquinho iludido, é bom que vocês tenham essa visão. O loteador falou assim para mim: "Ô Carlos, eu ia fazer um loteamento de 1.000 lotes. 1.000 lotes. Mas eu fui ver lá com o técnico, eu vou perder 42% de área pública, das ruas, área verde, sistema de lazer, raio que eu parto, aqui não sei o quê. A área útil mesmo que eu vou parcelar vai ser menos de 50% da gleba. Isso é louco." Aí eu pensei em fazer condomínio de apartamentos, não tenho dinheiro, não estou ruim para captar dinheiro no mercado. Condomínio de casa também não vão conseguir. Aí tive uma ideia brilhante, queria que você ratificasse aí para mim. Eu vou fazer um condomínio de lotes. Aí a prefeitura não pode exigir nada para mim. Não é bem assim. Vamos supor que a prefeitura venha. Aqui você vai disponibilizar para eles esse material, né? Disponibiliza, por favor, porque eu não vou ficar lendo aqui. Eu só trouxe para vocês lerem. Grandes professores de direito aí, eu gosto muito da Michele Freire, que é uma registradora mineira, do professor Bernardo Amorim Chesi, que eu sou um fã absoluto. Então, coloquei aqui explicações deles do que é um condomínio de lotes, para vocês lerem depois, com calma, e lembrando do que eu falei aqui. Coloquei também aqui, aí, texto do Bernardo Chesi. Coloquei também um texto do professor Arnaldo Rizardo. Então, está aqui para vocês lerem também, onde é que está no livro dele aqui, para vocês terem com o material e fazerem leitura depois. Aí, todos os trechinhos para vocês. No 1358A, o Código Civil fala que tem que respeitar a legislação urbanística. Então, não é porque vai fazer condomínio de lotes que vai fazer festa. De repente, o poder público entende que você vai trazer 1.000 lotes em condomínio de lotes, você vai causar um impacto gigantesco com essas 5.000 pessoas que você vai trazer nessa região. Ele pode exigir que você compre uma área fora da gleba e doe para o município de compensação. Isso é possível, mesmo em condomínio de lotes. O município não precisa ter lei para isso. Você vai fazer uma torre de apartamento, você vai trazer 6.000 pessoas nas várias torres de apartamento. Não é loteamento, é torre de apartamento. O poder público olha para aquilo e fala: meu Deus do céu, 6.000 pessoas nessa região, pode tratar de comprar 2 áreas de 2.000 metros quadrados até 3 quilômetros de distância e doar para o município. O município pode fazer isso mesmo que não tenha lei. Está no 38 da Constituição. Mas é óbvio que no condomínio de lotes, o que vai acontecer? Não tem aquele regramento de percentual de áreas institucionais. O município vai decidir conforme os estudos demandarem. Loteamento é uma coisa mais cega, né? Porque a legislação de todos os municípios ainda é meio atrasadinha. O correto da legislação do loteamento era ser até. Área de edifícios públicos, até tanto por cento. Não exigir de todo mundo o mesmo percentual, para o município ficar com um monte de arinha que ele não cuida, criando bicho. Precisa de área de lazer nesse loteamento? Deixa eu ver, tem uma praça enorme ali.
Tem outro negócio aqui também. Por que eu vou exigir uma área de lazer aqui nesse loteamento? Então, área de lazer, 0. Por quê? Porque a lei está escrito até 2%. A sagrada e fenomenal preposição até. Mas as leis municipais não são inteligentes assim. Elas exigem de todos os loteadores o mesmo percentual. Isso vai evoluir. A inteligência chegará. E vai evoluir para que se possa dar credibilidade aos técnicos municipais para que eles estudem a demanda. Isso já acontece no condomínio de lotes. Falei para esse cidadão, ó, vão apresentar o projeto na prefeitura. Mas se o técnico olhar seu condomínio de lotes, de 1000 lotes, e achar que ele vai causar um impacto muito grande, ele pode exigir uma compensação, sim. Seja urbanística, seja ambiental, ele pode exigir uma compensação, pode exigir que você doe área, ele pode fazer essa exigência. Pois não. Sim, porque é um tipo de empreendimento. Então, vamos supor que você está numa zona industrial. Você pode fazer um condomínio de lotes industrial. Meu Deus, surgiu a pergunta. Quanto tempo eu tenho ainda para falar? Porque, ó, vamos falar disso, vamos. Não está aqui na palestra, mas vamos falar, porque é tentador. É tentador. Vou até deixar o negócio aqui um pouquinho, falta 2 slides só. Um monte de gente chega e fala assim, ô Carlos, Marinha Rural lá, ó, supimpa. Abre aí o Google Earth. Abre aí. Aí abre. O cara tem uma prática. Ele já vai lá, ele aperta os botões que não sei onde é, ele já circula aqueles negocinhos lá, ele humilha a gente na autorização e fala, é aqui. Aí ele já consegue ter a medida no Google Earth, eu ali impressionado com a habilidade, é aqui. Eu falei, o que você pretende fazer aí? Queria fazer uns lotinhos de 2.000, 3.000 metros, 5.000. Falei, mas não pode, né? Porque nós estamos aqui em São Paulo. O módulo rural, que é o tamanho mínimo que o legislador nacional entendeu no cálculo, na tabela de cálculo dos estados todos, que se tenha um proveito rural decente, aqui é 20.000 metros. Em outros estados é maior, em outros é menor. Aqui em São Paulo, a área rural é 20.000 metros quadrados. Não passa, você não pode parcelar com valor, com medida menor. 20.000 metros quadrados. Então, ó, e se eu quiser parcelar uma área rural, rural pura, não estou falando, não interessa se ela está inscrita no INCRA, se ela está inscrita no raio que eu parta, na planta de zoneamento do município. Eu vejo muito área que está na expansão urbana, mas como tem um monte de vaquinha, um monte de plantação, ela está inscrita no INCRA para pagar ITR, isso é questão tributária. Estamos falando de área rural que você olha a planta do loteamento e fala, vamos ver onde é a planta do loteamento? Não, a planta do zoneamento municipal. Onde está essa área? Ixi, está na zona rural. Tá. Como é que eu parcelo uma zona rural? Da forma mais simples possível, que hoje não passa mais pelo INCRA. A não ser que seja uma colonização, que é um negócio super diferente e tal. Hoje você faz desmembramento rural. Não precisa mais passar pelo INCRA. O próprio INCRA revogou a resolução, a instrução normativa, a resolução 82, revogou aquela instrução normativa dos anos 80, a 15B, se não me engano é esse número, revogou e não disse nada, só revogou. Aí depois o INCRA expediu uma nota técnica, acho que a 2 de 2016, explicando por que ele revogou. Ele revogou dizendo o seguinte, ó, nós revogamos porque não temos nada que ficar dando palpite em parcelamento do solo. Nós somos INCRA, temos que ver reforma agrária, tem que ver outras coisas. Não precisa vir aqui para parcelar área rural, não. Vai direto no cartório de registro de imóveis. Está escrito isso na nota técnica. Então, hoje, por exemplo, atuei num parcelamento aqui em Valinhos. Como é que foi feito? Parcelou em 18 chácaras de 21 mil metros quadrados, 22.000 metros quadrados, respeitou o módulo rural. Todas encravadas. Porque para efeito de parcelamento rural não está escrito em lugar nenhum que tem que ter frente para uma vicinal.
porque não é um parcelamento urbano. Então, parcelamos as áreas, todas encravadas, tudo bonitinho. Pronto, 18 áreas de mais de 20 mil metros quadrados, zona rural. Foi vendido isso por escritura pública, com memorial, e foi levado direto ao cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis abriu matrícula, uma para cada uma das pecinhas de 20 mil metros quadrados. Só deu problema na servidão, porque as pessoas têm que passar dessa área lá para o fundo, lá para o acesso. Então, nas escrituras públicas, foram instituídas servidões, que é o acesso. E o acesso não é público, é servidão. A servidão é uma passagem dentro do imóvel de alguém. E o registrador falou o seguinte lá, olha, a parte de baixo aqui não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o seu Gilberto, ele tem 2 áreas que é dele. O seu Gilberto comprou 2 áreas. E não pode ter servidão do Gilberto para o Gilberto. Servidão é do Gilberto para o Fernando. Não tem essa proibição no Código Civil. Né? Não tem. Mas daí eu falei assim para o registrador, e se o Gilberto montar uma empresa? Acredite se quiser. O Gilberto montou uma empresa. Agora estava brincando de CPF com CNPJ. Aí ele registrou. O único sócio, o seu Gilberto. Mas personagem jurídico diferente, porque é pessoa jurídica. Ah, agora pode, porque a servidão de passagem é de uma pessoa física e uma pessoa jurídica. É de arrebentar o talo do cabo, né? É uma burocracia. Mas, enfim, registrou sem problema. Tem registrador que fala o seguinte, olha, pode trazer aqui, traga memoriais, traga a planta, respeite o módulo rural, mas como tem uns botõezinhos novos lá no CIGEF, que é o cadastro lá do INCRA, você consegue online hoje, e de forma bem mais rápida, você consegue colocar os 20 memoriais descritivos, as 20 plantinhas lá no sistema do INCRA. Não vai ter um carimbo de aprovação do INCRA, é só para subir na plataforma do CIGEF. É uma coisa simples e não está tão lenta como era antigamente. Então, tem registrador que exige que você passe lá na plataforma do INCRA. Pronto. Então, está mais fácil desmembrar imóveis rurais respeitando o módulo. E para parcelar imóvel rural desrespeitando o módulo? Tem os condoarras, já viram os condoarras, né? Que são os condomínios gambiarra, que começa com cota do clube, é cota do não sei o quê, da manta do Batman, e porque não sei o quê, e aquelas coisas, né? Título de honraria do clube do comendador. Mas o que você está comprando? Você está comprando um pedacinho de terra ali. Crime da 6766, artigo 50. Não tem jeito, não adianta inventar. É porque o chalé do Raio Parque não adianta inventar, é crime. É crime. Ah, mas agora tem um entendimento novo. Eu não falei para vocês, e não estou trazendo um monte de doutrinador para vocês lerem depois com calma, até porque aqui não dá para enxergar, dizendo que quando você faz um condomínio de lotes, você não parcela o solo? Não parcela. Nem na zona urbana, porque condomínio, você tem as frações ideais de uso privativo e de uso comum, mas você não tem parcelamento do solo. Assim como você não tem parcelamento do solo em condomínio de apartamentos e não tem em condomínio de casas pela 4591. Não tem parcelamento do solo. Então, se eu não tenho parcelamento do solo, eu posso ter uma gleba que respeite o módulo rural, uma gleba de, aqui em São Paulo, de 22 mil metros quadrados. A gleba respeita o módulo rural, está na zona rural. E eu venho e aprovo um condomínio de lotes nessa gleba, com lotes de 3 mil metros quadrados, em regime de condomínio de lotes do 1358A do Código Civil. Isso, teoricamente, é possível. Isso, teoricamente, é possível. Não há impedimento na legislação nacional para que se tenha isso. Óbvio que o registrador vai dizer o seguinte, epa, não joga a responsabilidade para cima de mim, não. Eu vou registrar essa incorporação ainda, está na zona rural, vai lá na prefeitura. Se a prefeitura aprovar, eu vejo o que eu faço aqui. Aí você vai na prefeitura, a prefeitura ainda está no passado. A prefeitura fala o seguinte, eu não vou citar o nome do município, porque eu vou criticar. Teve um município de Minas que promulgou uma lei
há 2 meses, falando de parcelamento na zona rural. E ainda falou que o parcelamento na zona rural seguirá as regras da Instrução Normativa número 15 do INCRA, que já está revogada desde 2015. Eu nem sabia, eles não sabiam que a Instrução Normativa estava revogada e colocaram na lei municipal de 2 meses atrás. Aí você vai chegar na prefeitura, a prefeitura vai falar o seguinte, ó, eu não tenho lei aqui no município, não posso aprovar parcelamento rural, e eu não sei de nada, não tenho lei de condomínio de lotes. Então, é muito difícil você pegar um negócio, é muito novo. O condomínio de lotes é muito novo. Você vai dizer que não tem técnicos brilhantes no Grapuab de São Paulo? É lógico que tem técnicos brilhantes, que a gente aprende sempre com eles. Mas eles demoraram 4 anos para entender o que era condomínio de lotes. Agora que entenderam. Por o município entender que é possível ele ter uma lei municipal que regulamente condomínio de lotes em zona rural, porque não tem proibição na legislação. E o INCRA esclareceu muito devidamente em nota técnica. Eu sou INCRA. Eu não tenho nada a ver com parcelamento de área rural, a não ser que seja reforma agrária e colonização. Mas parcelamento de área rural tem nada a ver comigo, não. Por isso que eu revoguei a Instrução 15 sem palavras. Veio a Instrução Normativa 82 e só disse lá no último artigo, fica revogada a Instrução Normativa número 15, que era a que tratava de parcelamento do solo rural. E ainda o cara falou assim, e que negócio é esse de instrução normativa tratar de parcelamento do solo? Está tudo errado, o próprio INCRA falando. Está revogado. Quer parcelar no módulo rural, vai direto para o cartório de registro de imóveis. Está dando certo. Quer parcelar, quer fazer alguma outra coisa, não é problema meu. O ordenamento territorial do município é competência da prefeitura, é competência do próprio município. Está no 38 da Constituição. Vai lá perguntar para o município o que ele acha. Então, é possível, teoricamente é. Será que vai sair um dia desses qualquer? Acho difícil. Para aprovar condomínio de lotes, a não ser no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, se aprova condomínio de lotes, é assim, ó. Porque ele já tem condomínio de lotes do jeitinho que eu expliquei aqui, antes da lei nacional trazer. Antes. Porque eles interpretavam diferente a Lei 4591, a Corregedoria do Rio Grande do Sul interpretava diferente. E tem mais estados que tem também, que eu não lembro agora, mas já faz. Aqui em São Paulo, você até conseguiu fazer condomínio de lotes nos anos 2000, acho que 2010, 2011. Teve uma brecha nas normas da Corregedoria que alguns condomínios de lotes foram registrados. Aí depois falaram, não, para, vamos mudar o provimento aqui, porque isso aqui tem que estar em lei nacional. Aí não conseguiu mais, né? Hoje está em lei nacional. Então, para fazer condomínio de lotes na zona urbana, de expansão urbana, já está difícil convencer o município, o que ele tem que fazer, porque tem que ter uma aprovação urbanística primeiro, para depois, sei lá, fazer incorporação, inscrição de condomínio. Primeiro, você tem que aprovar a parte urbanística. Fale. Quando é feita a delimitação das áreas, né, urbanas e rurais, isso é feito lá nos primórdios, né, quando você está instituindo a cidade, ela vai crescendo, ela vai... Uma vez que uma área ela é intitulada rural, ela vai ser para sempre rural? Não. O município que decide isso. Tem um dispositivo na 6766 que foi escrito em 79, dizendo que quando o município quer pegar uma área rural, ele quer mudar o zoneamento da cidade, e ele quer transformar uma área rural em expansão urbana, por exemplo, ele teria que ter o aceite do INCRA. Está na 6766. O INCRA, nessa mesma nota técnica de 2016, ele falou o seguinte, ó, não precisa vir aqui perturbar eu, não. Porque isso aqui foi escrito, esse negócio que diz que você tem que perguntar para mim se pode mudar a área rural para a urbana, esse negócio está escrito aí desde 79. Quando vem a Constituição de 88, ela veio com o 38, dizendo, é o município que é competente para regular o seu território. Depois veio o Estatuto da Cidade e confirmou como norma geral. Aí o INCRA falou assim, não precisa vir aqui, não. Você muda a sua lei municipal, você muda e depois você só comunica para eu alterar os cadastros aqui. Mesma coisa. Quem decide é o município. Lógico que tem um trâmite para você alterar
lei de zoneamento. E aqui no estado de São Paulo, você que é do estado de São Paulo, aqui nós temos o 182 da Constituição Estadual. 182 da Constituição Estadual, que diz que qualquer lei municipal que trate de desenvolvimento urbano tem que ter estudos da comunidade, das pessoas relacionadas à área e da audiência pública, senão é inconstitucional. Mas o trâmite do Estatuto da Cidade, que tem X audiências públicas, as consultas públicas, tem todo um trâmite para você alterar zoneamento. Mas se o técnico municipal, o prefeito entendeu lá, em consonância com seus técnicos, que a cidade vai crescer para lá. Mas para lá, prefeito, lá é tudo a cana-de-açúcar, o milho, não, mas a anguera é para lá e vai crescer para lá. Então, vamos mudar o plano diretor aqui, vamos fazer o trâmite, os estudos, e vamos colocar tudo para lá como expansão urbana. Acabou. Acabou. Aprovando no Legislativo Municipal, com o trâmite exigido nas legislações nacionais, ele vai atingir o objetivo. Vou fazer uma pergunta em relação à extensão urbana. Por exemplo, aqui, hipoteticamente, aqui é a área urbana. Daqui para lá é rural, dentro do mapa do município. Eu consigo decretar a extensão urbana só daquele lugar? Olha que interessante. Nós fomos colocados aqui na zona rural. Vou tomar um café no seu sítio daqui a pouco. Você quer colocar só a área da Elaine aqui? Só a área da Elaine. Tá. Tem uma característica na lei que a gente aprende no primeiro ano de faculdade. A lei tem que ter uma característica de generalidade. Como assim? Ela não pode ser feita para uma determinada situação. Ela tem que ter características gerais. A gente vê acontecer isso todos os dias. O cidadão chega lá na prefeitura e fala, fala aí. Bom, bom. Ó, tá vendo essa matrícula aqui? É uma área que eu tenho na zona rural. E vou dizer mais, como é na zona rural, eu já contratei um cara bom, o cara já fez o georreferenciamento, já botou lá na plataforma do INCRA, está com todos os azimutes, putimutes e tudo mais que tem que colocar lá. Ai, que chique. Dá para fazer uma leizinha transformando só essa matrícula em expansão urbana? Eu acho que isso é desvio de finalidade. É princípio da moralidade. Porque, para um pouquinho. Há interesse público que essa área se torne expansão urbana? Deixa eu olhar para todo lado e tal, e tal. Consulta aqui, consulta ali, consulta aqui. É. A cidade está crescendo para cá. Tá, então, vamos fazer um estudo para que eu pegue a região, porque o município se desenvolve urbanisticamente para cá. Mas eu já vi lei mudando o zoneamento da área, a descrição da lei é a descrição constante da matrícula. Tá. Eu não deixaria um cliente meu fazer isso, porque a chance de você chegar no Ministério Público e falar assim, senhor promotor, o senhor viu a última lei da prefeitura? Transformou só uma área de matrícula, então tem a zona rural até ali, aí tem um monte de zona rural aqui, do nada, esta área aqui se tornou expansão urbana, que tecnicamente vai ser chamada de bolsão urbanizável ou outros nomes que deem essa característica, porque ela não é limítrofe da zona urbana, ela está fora. Então, aqui um bolsão urbanizável. Aí você vê a descrição, só a área da matrícula. Eu não deixaria. Não, o prefeito já falou que vai fazer, já está na Câmara, não sei o quê. Os vereadores, ele tem os vereadores tudo da base dele, tem a maioria, vai mudar a lei. Mas e as audiências públicas? E não vai fazer nada disso, não. O quê? Audiência pública? Fala, não faça isso. Não faça isso porque você vai gastar dinheiro. Aí tem um monte de coisa. Aí vai um cidadão lá no Ministério Público, com razão, vai falar assim, viu, que negócio é esse? Uma lei para uma situação específica? Né? Não, mas ele quer fazer. Tá, então, pelo menos que tenha um processo administrativo, todo bonitinho, com estudos urbanísticos de que toda essa área aqui vai virar expansão urbana, ela já está delimitada, mas que vai se fazer aos poucos, conforme o interesse daqueles que pretendem implantar empreendimentos, tal, mas já tem um mega de um estudo aqui. As duas que eu vi assim,
O processo administrativo municipal tinha 5 folhas. Tinha uma folha dizendo, fica aberto o processo administrativo municipal. Aí tinha uma segunda folha, porque tem servidor que não gosta de escrever despacho na mesma folha que o outro escreveu o despacho. Aí ele põe uma outra folha no processo e fala, do protocolo à Secretaria de Urbanismo. Aí a terceira folha era a matrícula do imóvel, e no verso da matrícula um escrito assim, ó, para a assessoria legislativa para elaborar projeto de lei transformando de zona rural para expansão urbana. Aí já vinha a minuta de um projeto de lei com memorial descritivo. Acabou. Não tinha nada. Perguntei até para o técnico, vocês não têm receio de que isso... Ele falou, não, isso é comum. E isso vi numa cidade banhada pelo rio Tietê na parte boa. Lá para cima, depois de Anhembi, onde o rio Tietê é bonito, é chique. Então, você chegava, ia até aí a zona urbana, aí tínhamos 9 quilômetros, rio Tietê está aqui. Lindo, maravilhoso, coisa linda. Esta matrícula, bolsão urbanizável. Onde está o empreendimento? Onde está o empreendimento? É risco. É risco. Ah, se o prefeito tem a barco, já não sei, né? Aí já não sei, porque não entrei nesses detalhes, né? Mas por que eu fui estudar isso? Porque esta pessoa ia entrar com o dinheiro. Então, ele ia numa sociedade de encontro e participação, investir naquele empreendimento para depois receber os frutos. Eu falei para ele assim, meu filho, você tem tanta coisa boa para você pôr dinheiro, você vai pôr dinheiro num negócio desse polêmico, depois dá um problema, não faça isso. Aí ele não fez. Ele não colocou dinheiro, né? Pois não. Agora já quer voltar para o urbano. Você quer ficar tudo para a zona... Esse lado aqui é da zona rural, vocês repararam já, né? O povo só quer saber de coisa da zona rural. Vamos para o urbano, largar um pouco eles lá. Urbano. O município que vai determinar. Não tem nada no 1358A e nos dispositivos seguintes de mínimo de área loteável. Nós vamos ver aqui o aproveitamento. Ó, tem uma gleba aqui, quero fazer um condomínio de lotes. Tá. Vamos fazer um estudo dessa gleba? Primeiro estudo, verificar o aproveitamento sob o ponto de vista ambiental. Então, quais são as interferências ambientais que eu tenho aqui? Ah, tem uma nascente ali, que pode ser que eu consiga descaracterizar, porque foi onde João Batista batizou Jesus Cristo, e já secou. Agora tem outra aqui que está molhada, então já vou perder uma faixa não edificante aqui. Tem uma área de EPP ali também que não dá para mexer. Pronto, tenho 50% da gleba aproveitável. Ótimo. Então, vamos fazer o projeto de condomínio de lotes. O estudo é muito parecido com o estudo de loteamento. Vamos fazer o estudo de lotes e de áreas comuns na parte aproveitável da gleba. Ah, olha o que ele está falando aqui. A prefeitura determinou, lá em Jaú, dura que se cria casa em Jaú, rima, né? Rima, Jaú rima, Jaú rima. É. Jaú, não gostou do despacho? Vai para outro município, né? Vai para Itu. Aqui também dá problema. Assim, né? Vai para Piracicaba, pronto. Melhor, Piracicaba. Tem um dispositivo aqui em São Paulo, no decreto 52, lá vai cacetada, que eu não sei decor, tenho dificuldade com o número, que disciplina a questão do Guarapuava, do que vai e do que não vai para o Guarapuava. Tem um monte de coisa lá que é inconstitucional, porque não podia nunca estar em decreto estadual, né? Mas, enfim, né? O decreto agora ganhou força. Eu vi decreto estadual fechar comércio no município, vivi para ver isso. Então, tem lá o decreto e tal, 2007, 2008, que foi atualizado recentemente, muito bem atualizado, por sinal. Aí, lá está escrito o seguinte, nos condomínios, se o condomínio tiver até 200 unidades, ou se a gleba tiver
até 50 mil metros quadrados, não precisa vir aqui no Grapoab. O Grapoab não entra na aprovação. É direto aí com você, município. Não precisa vir aqui, não. Então, está lá no decreto, para os condomínios. Hoje, interpretamos que condomínio é condomínio de casas, pela 4591, condomínio de apartamentos e condomínio de lotes, porque condomínio de lotes é um condomínio. Ainda mais agora que o Grapoab colocou no manual dele que condomínio de lotes é condomínio. Ele aprendeu. Ótimo. Antes tarde do que mais tarde. Então, se interpreta-se esse dispositivo dizendo, ó, até 200 unidades e a gleba até 50 mil metros quadrados, não precisa de Grapoab. Tá. E outras limitações. Mas eu não posso fazer condomínio de lotes numa área de 500 mil metros quadrados, com 1.000 unidades? Lógico que pode. Mas, igualzinho, quando você faz um apartamento com 1.000 unidades, o que você faz? Você submete ao Grapoab. Então, você vai submeter o condomínio ao Grapoab. Agora, o município está dizendo que a área não pode ser maior que 200 mil metros quadrados. Ou isso está na lei municipal, ou é da cabeça de quem está aprovando. E na cabeça dele não pode ser muito grande, que Deus o livre, né? Lançou o 2 para depois lançar o 1. Tem certas situações, eu já vivi situações assim, técnico olha e fala o seguinte, eu acho que se fizer um loteamento de acesso controlado aqui, pelo estudo que eu fiz, vai dar uma detonada no sistema viário. Então, eu não vou aprovar esse negócio aqui desse tamanho. Se trata de desmembrar essa gleba aí e faça um loteamento de acesso controlado menor. Mas aí você tem um embasamento técnico. Por que você está querendo fazer o acesso controlado na gleba inteira? Porque vai esculhambar muito o sistema de tráfego. Pode, o estudo demonstrou isso, né? Porque agora ficaram corredores fáceis de você ter murão para cá, murão para lá. Não tem nada, vai passar ali para ser assaltado, né? Vira motel ou vira lugar de assalto, né? Então, pode ter restrições urbanísticas, mas tudo tem que ser justificável, né? Por que você não quer aprovar um negócio desse jeito? Qual é a alegação que você está colocando? Realmente, não tem nem como debater, porque você está com razão do seu ponto de vista técnico. Mas, infelizmente, a gente vê muito o não pelo não, né? É o não pelo não. Não que eles queiram alguma coisa contra partido. O que é isso? Você fique quieto. Imagine falar um negócio desse. Você fosse aqui colegial, ia falar, retire-se do ambiente. Imagine falar um negócio desse, né? Uma última coisinha aqui, que está no slide. Eu gastei o tempinho para falar do rural, mas acho que é interessante, né? Foi inserido no artigo 4º, parágrafo 4º na 6766, esse textinho aí, ó, que é sensacional. Vou aprovar um condomínio de lotes. Aí vem a prefeitura e fala assim, ó, cara, são 1.000 lotes, 1.000 lotes. A área verde não precisa estar em nome do município. Vamos fazer o seguinte, você vai deixar pelo menos uns 30% disso daí para ser a área verde. Não vai passar para o nome do município, não precisa. Vai ficar gravado na matrícula que o condomínio vai ter que cuidar disso como área verde o resto da vida, enquanto o mundo durar. Não precisa passar em nome do município. Tem uma outra coisa também. Você vai fazer uma curva no muro, e vai deixar uma área de lazer para fora do muro. Para fora do muro. Para as pessoas de dentro aproveitarem, você pode até ter outras áreas de lazer aí de vocês, particulares, mas essa aqui, você vai deixar para fora do muro e vai cuidar. Vai continuar de propriedade do condomínio. E o condomínio vai cuidar dessa área. É a contrapartida que a sociedade, representada por mim, técnico da prefeitura, estudei, vi o impacto que o seu condomínio vai causar e estou exigindo. Então, os condomínio,
que é formado pelos condôminos, vão cuidar dessa área de lazer que vai ficar para fora do muro e que poderá ser utilizada também pelas pessoas, pelos particulares em geral. Não precisa desmembrar essa área, passar a propriedade dessa área para o município, que nem faz o loteamento, não. Aplica uma restrição de construção de muro. Se quiser fazer um comodato dessa parte da área, um usufruto, olha lá, está escrito aí, um usufruto dessa parte em nome do município, mas nem precisa. Olha quanta novidade está escrito em poucas linhas. Só faz uma curva no muro, deixa essa área de lazer para fora e o condomínio vai se responsabilizar em cuidar disso para o resto da vida. A prefeitura não vai cuidar dessa área de lazer, o condomínio que vai cuidar. É muita novidade, né? Nessas poucas linhas tem uma infinidade de possibilidades, né? Nós precisamos ir devagar, né? Só um questionamento. Quando se trata de loteamento, o poder público ele pode caçar o ato, né? Não sei se é o termo certo, seria caçar o ato que ele libera o fechamento caso descumpra alguma coisa. Isso. No caso do condomínio, como não existe mais nada, ficou para fora, o condomínio tem que cuidar. O condomínio larga, não cuida mais nada, ali o mato cresce, chega até a incomodar a vizinhança. Qual a penalidade que o município pode... Aí não sobra outra situação, a não ser uma ação judicial de obrigação de fazer sob pena de multa, né? Ou até de não fazer, de repente está usando lá de forma indevida e tal. Aí é judicial. É o que sobra. Não existe penalidade administrativa? Não, não. A não ser que você... Porque para criar penalidade, o município tem que criar por lei. Depois também, né, que o Estado de São Paulo criou penalidade por decreto, né? Eu joguei todos os meus livros de direito administrativo, joguei tudo fora. O do Barroso, do Moraes, tudo para reciclagem. Eu falei, eu não quero mais ficar essas porcarias. Porque acabou, né? Acabou. Criou penalidade por decreto. É o fim do mundo. Isso é uma Venezuela também num bonde. Para criar penalidade em regime democrático, tem que ter a participação do Poder Legislativo. Tem que ter lei. Lei. Pô, eu não quero ficar à mercê de um processo judicial. Eu quero uma penalidade administrativa. Show de bola. Manda uma leizinha para a Câmara. Nós, condomínios de lotes, já aproveita, já põe mais alguns artiguinhos legais lá de condomínio de lotes e escreve. As obrigações do condomínio de lotes não cumpridas nos termos de aprovação será penalizada da seguinte forma. Pronto, criou lei. Aí acabou. Resolveu o problema. Depois corta essas partes aí que eu falo mal. Pior que não corta, sai depois. Aí recebo e-mail dos amigos lá, né? Você fica falando mal de corintiano. Eu não fico falando mal de corintiano, eu falo de corintiano. Você que está entendendo que eu falei mal, né? Você que está interpretando. Tudo uma questão de interpretação, né? Bom, acho que já deu o nosso horário, né? Muito bem. Então, vou pedir para a nossa querida Elaine disponibilizar esse material para vocês. Aí, faltava 2 só mesmo, né? Daí, vocês podem fazer uma leitura mais apurada. E façam uma leitura o mais breve possível, porque está fresquinho ainda as informações, né? Aí, a hora que fizer a leitura, fixa bem na cabeça. É importantíssimo vocês saberem isso, porque se tem um negócio chato, se sentar com o corretor numa mesa, você está falando de um condomínio de lotes, que ele vai participar do lançamento, ele está perguntando cadê o modelo do estatuto. Aí você tem que parar, explicar tudo para ele. Aí, desagradavelmente, você tem que ir lá para o empreendedor e falar, viu, você contratou um sujeito imobiliário que não sabe nem a diferença de loteamento fechado e condomínio de lotes. E vai pôr na mão dele para vender? Ele não sabe nem o que ele está vendendo, ele não conhece nenhum produto. Ah, mas ele é bacana, né? Gente boa. Instrui ele lá para nós, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem que ir lá, o sujeito orgulhoso. Não, que eu sei tudo do lançamento, que não sei o quê. Você é advogado. 2 advogados saíram no happy hour, na sexta-feira, um falou para o outro, vamos tomar alguma coisa? O outro falou, vamos, de quem? Então, não quero nem saber esse negócio de advogado. Mas para com isso, né? Então, é importantíssimo que vocês tenham domínio dessa questão de tipologia de empreendimento. Muito obrigado por terem vindo, né? E parabéns pelo interesse, como disse o nosso presidente Viana. Digo nosso presidente porque eu estou para fazer o meu curso de TTI. Em breve me tornarei colega. Então, eu estou procurando um curso. Se tiver algum para me indicar, por gentileza, depois você me indique, né? Vamos inverter agora a situação, né?
Olha que maravilha. Olha como o mundo é bacana, né? Se você for vender curso, você vai ter que pagar a comissão. Ah lá, tá vendo? Então, como disse o nosso presidente, parabéns pelo interesse de terem vindo, né? Porque conhecimento é um negócio que é o mais importante da vida. Doutor Carlos. Bom, somos 15 privilegiados aqui de um curso como nós tivemos hoje aqui, rapidamente, porque esse curso deveria ter alguns capítulos, né? Então, a leitura do certificado, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, segunda região, concede o presente certificado a Dr. Carlos César Pinheiro da Silva, palmeirense, por sua palestra sobre o tema loteamentos com controle de acesso e condomínio de lotes. Proferida nesse conselho, suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. Itu, 25 de setembro de 2023, assinado por José Augusto Viana Neto, Jaime Tomás Ramos, Gilberto Yukihiro Ioki, Arthur Boyajan, Francisco Pereira Afonso, Ruberval Ramos Castelo e Isaura Aparecida dos Santos. Alguns aqui são paulinos, outros corintianos e maioria palmeirenses. Muito obrigado, doutor.